Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Saúde à Mesa. Eu sou a Lina Leiria e hoje trago-vos uma quiche de bacalhau que está uma verdadeira maravilha, uma relíquia. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, deixem o vosso comentário para eu saber qual é o grau de satisfação e também deixem algumas dicas se eu puder fazer ou se eu souber fazer, eu faço. Ok? Então, sem mais demoras, venham comigo para a cozinha e vamos fazer uma quiche de bacalhau. Para lá! Então, para esta receita, vamos precisar de 150 gramas de mix de farinhas. E quando eu digo mix de farinhas, não fui eu que as misturei. Portanto, mix quer dizer mistura de farinhas, não fui eu que as misturei. Existem umas embalagens no supermercado que já são o mix de farinhas. Vocês, se não souberem onde está, perguntem a um funcionário que ele logo vos dirá se tem ou não. 150 gramas, 50 gramas de polvilho doce, 2 gramas de sal, 150 ml de água fria, 3 colheres de sopa de azeite e 1 colher de chá de fermento para bolos. E vamos colocar já os ingredientes todos. 150 gramas, mix de farinhas, 50 gramas de polvilho doce. O polvilho doce vem dar aqui uma elasticidade à nossa massa. Vou colocar as 3 gramas de sal, vou colocar o azeite, 3 colherzinhas assim de sopa rasas. Podemos também já colocar o fermento, 1 colherzinha assim de sobremesa de fermento em pó. E a água, eu tenho aqui 150 ml de água bem fresquinha, convém que ela esteja mesmo fria. E vou colocando a água até dar o ponto. Pode ser preciso de mais um pouco, pode ser que não precise de tanta água. E arrisco-me a colocar a restante água, porque eu estou a ver pela textura da farinha que ela vai absorver esta aguinha toda. Ela ainda vai endurecer mais. E quando ela estiver mais durinha, vou passá-la aqui para cima da bancada e amassá-la um pouco. Para já, vamos aqui envolvê-la bem. Se quiserem, em vez de azeite, se quiserem colocar óleo da vossa preferência ou óleo de coco, podem fazê-lo. Mas a manteiga, diria aí, para esta quantidade, umas 30 gramas de manteiga. Eu depois deixo-vos a receita no primeiro comentário do vídeo. Vou colocar aqui em cima da mesa um bocadinho de farinha. Pode ser qualquer farinha, logo que não tenha glúten. Aqui a nossa massa. Vou também colocar um bocadinho de farinha na mão, assim, e vamos... Isto não é uma questão de termos que amassar a massa. A questão é que temos que envolver bem os ingredientes. Mais um pouquinho, farinha, assim. Que é para não ficarmos com ela colada às mãos. E pronto, a nossa massa está bem amassadinha. Agora, fazemos assim uma bolinha e vamos esticá-la, vamos colocá-la na forma. Antes de começar a esticar a massa, eu tenho aqui uma forma de tarte com o fundo amovível. E coloquei um bocadinho de azeite e vou espalhar, vou besuntá-la toda assim com um bocadinho de azeite. Então agora vamos começar a amassar, disparado. A esticar a massa devagarinho, não podemos estar a apertá-la muito, porque tem tendência a partir mais do que se fosse uma massa com glúten, não é? E agora, se calhar não esticamos mais, vamos colocar na forma, encostá-la aqui ao rolo, assim, assim. E agora, vamos acertando. É melhor do que estar a esticá-la muito e depois ela acabar por se partir. Vou cortar aqui este excesso porque estou a precisar dela noutro sítio. Puxamos-la assim mais para cima, porque ela se calhar depois de ir ao forno tem tendência a querer baixar um bocadinho. Isto é artesanal, isto não é feito com máquinas, portanto nunca vai ficar tão perfeito, mas quanto a mim até já está muito perfeitinha. Como vamos ter que cozer a massa primeiro, vamos levá-la 20 minutos ao forno a 180 graus. E vamos picá-la aqui um bocadinho, que é para ela perder o ar, para ver se não começa a empolar.
Vamos então colocá-la no forno a 180 graus. A minha forma tem 25 cm de diâmetro por 4 cm de altura. 180 graus, com a placa de cima e a placa de baixo ligadas, mais ou menos em uns 20 minutos. E pronto. 20 minutos. Para fazer esta quiche, vocês põem os legumes que vocês entenderem, o que tiverem aí para despachar, para gastar. Eu vou colocar alho francês, tenho aqui metade de um alho francês picado, salsa, um bocadinho de pimento, uns tomatinhos cherry, 2 ovos, tenho aqui brócolos que estão cozidos e eu piquei-os um pouco, tenho 300 gramas de bacalhau desfiado, queijo ralado sem glúten e uma embalagem de creme de soja. Vou então colocar aqui um fiozinho de azeite para refogar aqui o nosso alho francês. Agora que já deixei alourar aqui um bocadinho o alho francês, vou colocar pimento. Também já deixei o pimento aqui uns 2 ou 3 minutos. E agora vou colocar o bacalhau. Vou deixar alourar só um bocadinho o bacalhau e depois é que ponho o tomate. Porque o tomate larga um bocadinho de água e depois o bacalhau, ainda estar aqui a alourar um bocadinho, está ainda a cozinhar mais. Agora sim, vou-lhe colocar aqui, tenho aqui uns 6 tomates cherry, cortei-os ao meio, e vou começar também a pôr algum tempero. Vou colocar meia colherzinha de café de pimenta, uma pitada de noz moscada, vou colocar 2 colheres de café bem cheias de alho, este alho em pó. Já está refogadinho, não tem água nenhuma, mas ainda assim eu vou colocar uma colher de sopa de farinha maisena, para o nosso creme ficar mais consistente. Ele vai levar 2 ovos e vai levar o creme de soja, mas ainda faltam os brócolos também, eles podem largar um bocadinho de água. O nosso recheio vai ficar mais cremoso. E já vamos desligar, porque os outros ingredientes vamos colocá-los quando este recheio estiver já morno. Vou desligar o lume. Aqui vou colocar então os 2 ovos. Vou colocar o creme de soja. O forno está ligado, que eu deixei no mínimo, que era para ele não ter que voltar a fazer o processo todo outra vez. Vou colocar aqui uma boa quantidade de salsa. Olhem aqui que maravilha, tão bom. E vou colocar aqui assim 2 mãozinhas de queijo ralado, sem lactose. Mas vocês façam da maneira como vocês acharem melhor. Vocês colocam os ingredientes que quiserem. E agora aqui na base da quiche, eu vou colocar mais um bocadinho de queijo aqui no final, que é para os brócolos se agarrarem ao queijo. Vou colocar então os brócolos. Eu não quis misturar tudo para não ficar assim o bacalhau, o recheio todo muito verde. Vamos colocar aqui. Mexemos bem mexidinho. Que cheirinho tão bom. Eu provei o sal, eu não coloquei sal, porque o bacalhau está assim puxadinho. E agora sim, vamos finalizar a quiche. Vamos espalhar aqui. Eu depois deixo a lista dos ingredientes no primeiro comentário do vídeo. Vejam que linda, olhem que linda. Vamos então colocá-la no forno. Aí está a nossa quiche no forno, 180 graus, placa de cima e placa de baixo ligadas. E o tempo, vamos ver, depois eu digo-vos, para aí uns 25 a 30 minutos. Essa aqui está prontinha, 35 minutos. E olhem esta maravilha. Que linda que está, olha, até se soltou sozinha aqui da forma. Pronto, agora que eu já consigo mexer na forma, ela já arrefeceu aqui um bocadinho, vou desenformá-la, vou colocá-la aqui num pratinho e vou retirar também a parte de baixo. E vejam como não agarrou nada na forma. E temos aqui uma quiche, olhem esta maravilha. Sem glúten, sem lactose, 100% saudável. E agora vou cortar aqui uma fatia. Ela está morninha.
E vejam como está esta quiche. E vejam esta delícia. Olhem, meus amores, esta quiche, adoro. Está uma verdadeira delícia. Eu estou aqui com o prato na mão, em vez de estar sentadinha com uma faca e um garfo a comer a quiche, não. Estou aqui com o prato na mão. Está divinal. Quando eu digo que está divinal, não duvidem de mim. Está saborosa, não está nada seca, só aqui nas pontinhas é que está crocante, mas isso até lhe dá aquele toque. É que está mesmo bom. Às vezes até eu me pergunto, Lina, como é que conseguiste fazer uma coisa tão boa? Não sei, é inspirações. Eu ando a fazer as receitas, acreditem, muitas das vezes eu nem sei muito bem ainda o que é que vou fazer. Tenho ali os ingredientes, mas com aqueles ingredientes podemos fazer variedíssimas coisas. Então, ao longo da receita, muitas das vezes eu vou... Não vou fazer assim, vou fazer de outra maneira. A inspiração vem na hora. É como um escritor. Para escrever tem que estar inspirado, tem que ser naquela hora. E eu vou para a cozinha e a inspiração começa a vir. É um espetáculo. Não deixem realmente de fazer uma quiche destas. Olhem esta massinha. Parece pãozinho. Estão a ver? Maravilha. Espero sinceramente que tenham gostado da receita e que a façam e deixem aí nos comentários. Apesar de eu não responder aos comentários todos, porque também são muitos, eu leio todos. Aliás, eu vou começar a deixar um coraçãozinho. Mesmo que eu não responda, eu deixo um coraçãozinho que é para vocês terem a certeza que eu li o vosso comentário. Agora, como vocês já perceberam, são muitas pessoas e eu também não consigo responder a todas, mas um coraçãozinho eu começo a deixar. Desejo a todos muita saúde, muita paz, gratidão, beijinhos grandes nos vossos corações e até ao próximo vídeo. Tchau!